Olá, tudo bem? Você está no programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Você sabia que o Brasil, segundo o Fórum Econômico Mundial, é o quarto país em matéria de corrupção? É terrível, né? O problema da corrupção não está restrito a um partido, está restrito um pouco mais lá no fundo do ser humano. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Sempre é importante a gente refletir, pensar no que realmente acontece, o que está acontecendo por detrás das nossas próprias vidas, o que está por detrás de todo esse acontecimento, como é que está o nosso coração. Bem, coisas interessantes, nós vamos falar sobre esse tema, corrupção. Mas antes, vamos oferecer a você mais uma vez a revista Princípios. Você sabe, esse é um material que queremos enviar gratuitamente para você. Dentro desta revista, você vai encontrar um material, um espaço interativo, onde você vai poder responder, etc., e interagir conosco através deste material, desta revista. Lá no site biblia.com.br, você vai encontrar esta imagem, vai clicar e aí você vai poder colocar os seus dados, vamos enviar gratuitamente para você. Mas tem outros materiais que também estão à sua disposição dentro desse site. E se você quiser também fazer o curso ali interativamente, você pode fazer ou receber a revista física também. O programa Fé para Hoje está começando. Para este programa, trouxemos dois amigos para participar conosco. Pastor Marcelo Carvalho, tudo bem, pastor? Tudo em ordem? Graças a Deus, pastor. É sempre um prazer estar aqui com vocês aqui da Novo Tempo. Nós agradecemos sempre a sua disposição de estar conosco, já esteve nesta série de programas que estamos fazendo. E agora vamos falar alguma coisa sobre valores, não? Sim. E corrupção é uma questão que a gente precisa pensar sobre os nossos valores, como é que nós imaginamos a nossa vida, não? Perfeito. E você que é coordena os pastores na área educacional aqui na região Sim. do Vale do Paraíba, trabalha muito com valores para com as crianças. Não se faz educação sem valores, né, pastor? Aliás, o tema deste ano é valores, né? Sim, nós temos, cada bimestre, nós trabalhamos um valor, né, com as crianças. A alegria, a integridade, de forma geral, do ser humano, né? E o objetivo é esse, a educação é trabalhar com valores, né? Perfeito. Nós também temos o doutor José Sérgio Miranda, que é advogado-geral para o Estado de São Paulo da União Central Brasileira, que é a igreja que administra todo o Estado de São Paulo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço, pastor. Uma honra estar aqui participando do programa Fé para Hoje. Fale um pouquinho sobre esse escritório e também o grupo que atende a parte jurídica aqui no Estado de São Paulo. Pois não, pastor. O Departamento Jurídico da União Central é um departamento técnico preventivo. A gente trabalha na proteção, especialmente do nome da instituição e dos seus bens, do seu patrimônio, né? Hoje nós somos em 35 advogados, assistentes, estagiários, gestores de contratos educacionais também. Advogados nós somos em 24 atuando em diversas áreas, área tributária, área imobiliária, área trabalhista. Então nós temos uma demanda muito grande e essa equipe aí fica à disposição para trabalhar pela igreja, protegendo o nome, o patrimônio, protegendo em todas as áreas e ajudando e especialmente um aspecto que você mencionou é a prevenção, não é? Ou seja, ajudar para que tudo corra muito bem, tudo seja muito bem feito, de acordo com as leis, com as normas, com os princípios, não? Exatamente, pastor. A igreja tem que dar o exemplo no sentido de obedecer à lei, né? Que será o tema de um próximo programa. Nós estamos numa série falando sobre valores. Vamos ter esse programa agora, falar um pouquinho sobre corrupção, vamos falar sobre lei e justiça e vamos falar sobre integridade também num outro programa. São 3 programas desta série sobre valores. E aproveitando aqui, eu mencionei algumas estatísticas desse Fórum Econômico Mundial, né? Uma pesquisa feita com 15 mil líderes empresários, né? De 140 economias no mundo. O Brasil é colocado em 4º lugar como pior, no sentido de pior país
para a corrupção. Em primeiro lugar está a Venezuela, com 1,7, Bolívia com 2 pontos, num total de 7. E o Brasil e o Paraguai estão juntos com 2,1 e a República Dominicana então vem depois em quinto lugar com 2,2. Mas também tem essa empresa, essa instituição, a Transparência Internacional, ela coloca o Brasil em 79º lugar, no sentido, eles medem o clima que as pessoas veem, né, em relação à corrupção. Exatamente. E é interessante, o Brasil está abaixo de Cuba. Cuba está com 48 pontos e o Brasil está com 43 pontos nessa linha. Então, assim, nós estamos vivendo um momento difícil, mas isso não aconteceu agora. Parece que ele começa com a história do Brasil, né? Lá para trás. Do ser humano, né? Essa questão. Evidentemente que não o Lava Jato, mas antes do Lava Jato, aí a mídia começou a explorar e trabalhar, e mostrar, e revelar aí a grande repercussão do mensalão e agora com toda essa questão do Lava Jato. A gente tem na mídia diariamente, né, o jornalismo diário tem quase 80% das matérias são exatamente sobre esse tema. Acho que nós a não pauta somos mais está lá. agora, né, pastor? Não é que somos mais Hoje corruptos. a visão é a inversa. Uhum. Hoje a percepção está mais aguçada. Inclusive, essa pesquisa é sobre a percepção, essa é a palavra certa. E eu queria só resgatar assim, o problema não aconteceu em 1500 ou 1400 e pouco, né? Ele é lá para trás, ele começa lá no céu mesmo, com Lúcifer querendo corromper os anjos para jogar. Definir, né, o que seria essa palavra corrupção, não é? Exatamente essa romper, não? Dividir em partes, simplesmente esmiuçar, não? Isso é o sentido, você vai destruindo as coisas. Pastor, é interessante, o senhor comentou em clima, né? O clima é essa percepção que as pessoas têm. Nós não podemos nos enganar com um aspecto interessante da corrupção. Normalmente nós projetamos a palavra e o conceito de corrupção para as altas esferas de poder. Só que a corrupção, ela, como diz, rompimento, né? A palavra corrupção refere-se a isso. Então, quando a gente pensa num dique, basta uma pequena rachadura para que o desastre aconteça. Então, a corrupção não são os grandes problemas nas altas esferas do poder, mas coisas mínimas que visam a obtenção de vantagem pessoal. Então, hoje, como foi bem colocado na abertura do programa, a corrupção ela não está vinculada a um poder, a uma esfera, a um partido, mas ela tem que ser vista do ponto de vista humano. Entendeu? Então, ela começa a partir do momento que eu compro uma nota para apresentar no imposto de renda para ter um abatimento, ou quando eu vejo aquela fila de carros e vou pelo acostamento para obter uma vantagem. É interessante que a corrupção, ela começa pequena, mas ela se torna um vício. E como uma reação química de poder e de obtenção de vantagem, é difícil o indivíduo, quando começa, ele parar. É tipo uma síndrome psicobiológica, né? Você, no namoro, né? Você deu a mão, no dia seguinte já deu a mão. Então, você vai para um outro passo e assim por diante, né? Exatamente. Pastor, eu vejo, como eu trabalho com educação, eu vejo a corrupção da seguinte maneira. Você tem 4 castrações que o ser humano passa até os 7 anos, que elas são formadoras da personalidade. Já que nós vamos aqui, né, abordar desde que a estrutura, né? Primeiro, a castração quando você nasce. Você perde o útero, você sofre ali o corte, tá? Deus diz para você assim, vá, beleza. Aí você tem a fase oral, você mama na sua mãe, você aprende uma coisa, existe um ser que tem tudo para mim, e esse ser vai me dar esse tudo. Só que um dia o leite acaba, vem um desmame, então é a segunda castração. Castração oral, eu não vou ter mais esse leite, então você vai ter que ser criativo para ir atrás de outras coisas que vão te dar o mesmo prazer que você já teve. Aí vem a castração anal, você fazia na fralda, agora a mamãe te ensina a fazer o quê? Você vai lá no pinico, você vai lá no vaso sanitário, você faz lá. Então você vai ser responsável por aquilo que você vai produzir. E finalmente vem a castração do Édipo, né? Eu desejo minha mãe, o pai diz o quê? Não, sua mãe não é sua, ela já tem dono, aí você deseja o seu pai. Não, você aprende ali o seguinte, você não pode ter todas as pessoas que você quer. Aliás, as pessoas que você mais vai amar na vida nunca serão suas. Então veja só, há crianças que mesmo sendo feita a castração, elas não aceitam.
Então, veja como todas essas coisas elas estão tão enraigadas em nós que a gente usa as mesmas palavras quando você faz a corrupção para a sociedade. Por exemplo, a gente usa a palavra teta para dizer o quê? Os caras estão querendo mamar no sistema. E vem da onde? Lá do primeiro ano de vida. Entendeu? Quando você não aprende que você tem que ser responsável por aquilo que te alimenta e você não pode ter tudo, então você pode ser tão corrupto com 7 anos de idade quanto você pode ser corrupto com 70. Quando você não aprende a ser responsável pelas suas ações. Então o corrupto ele faz o quê? Ele acaba com a sociedade e não quer pagar o preço. Não, eu não sou responsável por mim. E ai de vocês se quiserem me colocar na cadeia. Ou então, no Édipo, né? Todas as pessoas eu posso controlar quem eu quiser. E eu manipulo um sistema inteiro. Mas isso não começa quando eu sou eleito. Isso começa quando eu tenho 3, 4 anos de idade que eu quero controlar minha mãe e meu pai. Então, o que você pode fazer para evitar a corrupção? Você tem que educar bem. E a educação não é a escolar. Educação vem de onde? De casa. Então, é o pai e a mãe que pode educar um corrupto ou pode educar uma pessoa que vai ser saudável para a sociedade. Porque se mesmo, como o Dr. Sérgio mencionou, são as pequenas coisas, né? O pai está com as crianças atrás, mas ele pega a vaga da grávida ou do idoso, né? Está ensinando. Aí o pastor Edson fica muito chateado com isso, se pegar a vaga dele, né? Mas assim, ele pega a vaga de uma grávida. Está chegando o nosso também, viu, pastor? Ou ele fica com o troco, ele mente, né? Ele passa o sinal vermelho. Acho que todas essas atitudes acabam ensinando para as crianças, não é? Ela é aprendida, no caso, não é? Você acaba aprendendo a corrupção. Isso. E a primeira dinâmica ali da família e depois esses exemplos do dia a dia que a criança vai aprender. Poxa, mas se meu pai pode, e o pai sempre é lei, né? No inconsciente do ser humano, a lei é o pai. Então, se o meu pai, que é a lei, está burlando, por que eu não vou burlar? Pastor, na escola a gente vê assim, a professora passa a tarefa para a criança, o pai faz a tarefa para o filho tirar nota. Aí depois vai reclamar que o Estado, não, o Estado é corrupto. Amigo, você está fazendo a corrupção e ensinando o seu filho a ser o próximo corrupto do país. Pastor, esse é um problema muito sério. A gente vive num sistema de entropia, né? As coisas tendem a se deteriorar. O grande problema é que quando nós não temos valores profundos plantados, a minha tendência é relativizar, inclusive, os princípios. Então, o que eu fico pensando a respeito disso? Olha, a corrupção está tão alta que uma corrupção pequena deixa de ser corrupção e passa a ser pacificada pela sociedade. Então, veja só, antigamente era íntegro, era nobre devolver um troco errado. Hoje não. Hoje as coisas estão acontecendo de uma forma tão grandes, assim, movimentando valores tão altos, que eu já vejo aquilo como uma bobagem de quem me deu o troco errado, então, bobo foi ele, vantagem foi minha. E outra, se ele tem um estabelecimento, se ele tem um comércio, se ele é um empresário, ele está melhor do que eu, então não tem problema eu desfalcá-lo, nem que seja numa quantia mínima. Então, esse tipo de coisa vai se perdendo com o tempo, porque ao invés de olharmos os valores que são plantados, nós estamos olhando o reflexo disso na sociedade. Então, se nós temos uma sociedade corrompida, nós não podemos esquecer também que muitas vezes a gente culpa o governo, mas é muito difícil um governo antiético se sustentar numa sociedade ética. Então, a sociedade precisa rever os seus valores desde o ponto de vista pessoal, para que, se formos olhar para os valores de uma sociedade de hoje, nós vamos pacificar como sendo normais algumas pequenas corrupções, e não deixa de ser corrupção. E aí vai assim, rouba, mas faz, né? Exato. Rouba, mas faz, não tem problema, rouba, mas faz. Quer dizer, o cerne da corrupção é o egoísmo. Na essência, ou seja, eu quero o meu melhor para mim, não importa o que seja para você, você vai me fazer isso, eu vou dar dinheiro, você vai me fazer, eu quero alimentar a mim mesmo, ou a minha família, com aquilo que não devo, ou não mereço, ou não... Não é meu, né? Não é meu. Eu não posso colocar a mão naquilo, né? Pastor, outra coisa que foi mencionada aqui, eu gostaria de sublinhar. Você tem pessoas na sociedade que elas querem ser íntegras. Elas querem ser? Elas querem ser íntegras. Íntegras. Isso. Não, eu aprendi esses valores e eu quero ser. Só que, veja, o meio social também precisa ser correto. Porque nós sabemos que existem lugares no nosso país, e pode acontecer isso em qualquer lugar do mundo, em que o camarada mora num lugar que, se ele não for corrupto, ele ou será morto, ou ele será simplesmente alijado da sociedade.
Na escola, às vezes, os meninos falam assim, ó, nós vamos fazer tal coisa, se você não fizer isso com a gente, você está fora do grupo. O camarada se vê numa situação que, não, eu tenho que fazer junto, porque senão, né, eu não vou mais participar das atividades, eu vou me sentir perdido. Então, a sociedade também ela precisa ter um certo nível de integridade para que possa contaminar, num bom sentido, essa integridade para todo mundo. Porque senão o camarada ele chega uma hora e fala assim, ó, eu só tenho um jeito de ser E você tem corrupto. algumas frases, né? Por exemplo, essa que eu mencionei. Rouba, mas faz. Primeiro rouba, né? Para depois fazer. Quem não cola, não sai da escola. A gente acaba repetindo algumas mensagens. Vira um meme. E acabam ficando na cabeça. Bom, e o problema disso, pastor, é que essa repetição acaba se transformando em comportamento. Então, Machado de Assis, ele dizia o seguinte, não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão. A condição de ser ladrão é anterior à ocasião. Porque diariamente nós somos colocados em diversas ocasiões e não cedemos. Então, significa que se o ser bom é anterior, o ser ladrão também é anterior. Então, pastor, eu com base nisso que o senhor falou, de que a sociedade muitas vezes o meio influencia, a única forma que temos de não ser influenciados pelo meio é ter valores profundos. Isso. Anteriores. E vem da onde? Da educação, meu pai, minha mãe, né? Esses valores, eles são assim a coisa mais preciosa que uma sociedade pode ter. Eu acho que para mudar uma sociedade hoje, na situação que ela está, é só trabalhando com essa nova geração, plantando valores numa nova geração. Não sei se eu estou bem certo, o comunismo, ele pregava assim, vamos mudar a sociedade que a gente muda o homem. Então vamos igualar todo mundo e tudo mais, não deu certo, né? Então, a sociedade, ela tem uma culpa, ela tem uma culpa, ou ela me fez ser assim? Hoje a gente pode culpar a sociedade? Tem, pastor, porque nós, como o senhor disse, nós vivemos numa época do mundo em que a sociedade, ela quer dominar o indivíduo, entendeu? Por que existe tanto individualismo? É o desespero do ser humano, porque ele foi roubado esse direito, entendeu? Então, por que nós temos, por exemplo, hoje as mídias sociais? Isso é um grito. Dizer assim, rapaz, eu tenho que ser respeitado como ser humano, eu posso escolher, eu preciso ter isso para mim. Então, você não pode ter só individualismo e você não pode ter só a sociedade, você tem que ter o equilíbrio. Então, hoje nós vemos essa guerra, né? Ela é quase que infernal. É cada um querendo puxar para o seu lado, né? Então, a sociedade, sim, ela tem uma culpa hoje, principalmente por causa o pastor mencionou aqui, a mídia. Quantos valores que a mídia coloca, que em casa os pais rejeitam aquilo, mas a mídia faz o quê? Você tem que ser assim. Isso é social. Agora, nós vamos colocar... Não, por favor, fale, depois De fato, nós somos frutos do meio. Só que ceder à corrupção não é uma obrigatoriedade. É uma escolha, né? O livre-arbítrio que Deus dá. É opcional. É opcional. Tudo na nossa vida é opcional. Eu mencionei na abertura que existe uma batalha por detrás, background, né, pastor Ronaldo? Por detrás de nós, entre o bem e o mal. Pano de fundo, pastor. Mais brasileiro. Mais brasileiro. Um pano de fundo. Existe um pano de fundo. Eu falo background porque eu gosto dessa palavra. Parabéns. Porque ela está aqui por detrás da nossa vida, a gente nem percebe. Às vezes nós não temos a noção, e acho que isso é importante. Às vezes a gente culpa a sociedade, a gente culpa o meio, a gente culpa a mídia. Menos a gente. Mas todo aquilo que está acontecendo na nossa vida, as nossas escolhas, é que fazem toda a diferença. Você mencionou muito bem, doutor, a questão de nós simplesmente dizer, não, eu tenho a opção de fazer, eu tenho a opção de ser correto, eu tenho a opção de agir corretamente e não ir na onda, não ser igual e não fazer igual. Por isso que o livro mais ético é a Bíblia, que mostra que José foi correto. Mesmo tudo sendo contrário. Daniel e seus amigos foram corretos, apesar do que estava acontecendo lá. E eu posso tomar as mesmas decisões que aqueles camaradas tomaram durante o seu tempo. É uma questão de profundidade, né? Diz que o pinheiro, ele aguenta frio, aguenta vento, aguenta, desculpe, uma porção de coisas, porque ele tem profundidade, né? O eucalipto também tem profundidade. Já as plantas mais rasas, elas com o vento. Então, quer dizer, esses personagens bíblicos, né, que você mencionou, José, acho que talvez seja o mais famoso, diante de tantas tentações, ele não cedeu e disse, como é que eu vou
cometer isso e pecar contra meu Deus. Então, quer dizer, não é minha sociedade, não é minha família, é Deus. É o Deus, é o Então, relacionamento. se a gente não consegue sair deste meio e se ligar ou ter raízes profundas em Deus, nós vamos ter muita dificuldade de ser subornados, né? Tem esse negócio de corrupção passiva, corrupção ativa, são termos técnicos, né? Mas é corrupção. Mas é corrupção, é Você o está egoísmo. sempre envolvido. Pois é, interessante, pastor. Tem a corrupção passiva, aquele que recebe a vantagem, a corrupção ativa, aquele que corrompe efetivamente. É interessante, tem um termo que tem sido usado há algum tempo, que é a corrupção oblíqua. Eu estou fora da ativa, estou fora da passiva, mas eu estou alimentando um sistema de alguma forma. Eu estou incentivando que pessoas alimentem um sistema corrupto porque eu consumo determinados produtos ou serviços de forma equivocada. Por exemplo, quando eu compro um produto e não peço nota fiscal. Então, é uma obrigação que eu tenho? É uma obrigação. Se eu não peço, eu estou oportunizando, dando oportunidade para o comerciante, para o empresário, de burlar o fisco, né? De sonegar algum tipo de imposto. Então, eu não fui corrupto, mas ao mesmo tempo eu deixei de tomar algum tipo de precaução que evitasse que o outro fosse, que o sistema fosse... Quando eu compro comprar um produto piratas, né? É isso. Exato, comprar produtos É uma- piratas. É mais barato. Mais barato, não pago imposto, etc. E é o mesmo princípio, é a levar vantagem. É o egoísmo. rouba mais faz, É o o egoísmo. princípio é o mesmo, né? Egoísmo. Acho que aí cabe bem aquela frase. Foi o Mandela que disse essa frase. Tem gente que não gosta dele, mas eu acho que tem momentos lindos na vida dele, né? Lógico que a gente, né, tem certas restrições para isso. Respeito pela que ele fez. Mas foi ele que disse, não sei quem falou, que o problema não é... O problema é o silêncio. Exatamente. O silêncio dos bons, né? O que incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Exatamente. Então, é assim, você é oblíqua, não seria essa mais ou menos a corrupção oblíqua, né? Tá Exatamente. ali. O silêncio, a inércia, é uma, podemos dizer assim, que é uma anuência com a corrupção. E talvez seria a única forma de resolver o problema seria que os bons se posicionassem para... Né? E Deus, aliás, Deus espera isso dos bons. Amigo, você tem que fazer alguma coisa. Foi o que aconteceu com a abolição da escravatura. Os caras, não, olha, se nós não nos posicionarmos, isso nunca vai acabar. Agora, se eles ficassem omissos, estaria a escravatura aí até hoje. Então, a gente tem que se posicionar. Né? O que eu acho mais interessante, pastor, esse livro que o senhor segura, eu acho que é o livro mais ético que existe, porque o primeiro verso da Bíblia a ser escrito, de um livro, fala sobre essa questão. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Qual a descrição? Homem íntegro, correto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, Moisés, a primeira descrição que ele faz de uma pessoa é nessa vertente. Para que fosse construída toda a história de Jó, Moisés dá essa informação. Né? E como seria bom se o nosso anjo escrevesse no livro da vida, lá no memorial, isso da gente. Havia um camarada lá, em 2017, a descrição dele é essa. É isso que Deus gostaria que nós fôssemos no tempo de hoje. Né? Houve um pregador que foi pregar numa cidade, Battle Creek, lá nos Estados Unidos, estado de Michigan, no norte dos Estados Unidos, e ele, ao chegar na cidade, ele perguntou qual é o homem mais justo da cidade. Mais honesto. Deixa eu pregar para ele, mais honesto, né? Mais honesto da cidade. Deixa eu pregar para ele. Né? Eu acho que, assim, sermos taxados como pessoas justas, honestas, deve ser um ideal, não é, doutor? Sem dúvida nenhuma, pastor. Eu fico imaginando com essa história que o senhor contou, imagina se alguém chega na cidade e pergunta, eu quero falar com a pessoa mais honesta e ter o seu nome indicado. Pensou que honra? E hoje, pastor, se nós formos pensar, não é difícil ser íntegro nessa sociedade, do ponto de vista da sociedade, porque eles estão tão sedentos de valores que as menores coisas que são obrigação e que nós fazemos, as pessoas veem como virtude. Então, hoje, não é difícil a gente mostrar, dar o bom exemplo, mostrar um bom caminho para as pessoas. E é interessante que isso aí geraria uma mobilização, né? Uma mobilização boa. Mobilização é muito diferente de protesto, Sim. de manifestação, de ajuntamento popular. A mobilização, ela é no campo da argumentação e é pacífica. Foi o que aconteceu com Martin Luther King. Em 1963, ele reuniu mais de 150 mil pessoas em Washington. E em 64 e 65 ele conseguiu o voto para os negros. Agora imagina só o reflexo disso. Em 2008, os Estados Unidos teve um presidente negro. Quantos anos depois? Então, ainda que os frutos sejam tardios ou sejam
posteriores, nós não podemos desistir de começar a trabalhar com o agora, de plantar os valores, de começar a trabalhar, de começar a acabar com o silêncio dos bons, né, pastor? Começar a trabalhar agora para a gente colher frutos no futuro. Então, nós vimos que começa na família, né? Na educação das crianças, isso é fundamental, né? Ter filhos disciplinados, né? Diz que até os 7 anos você disciplina os filhos, até 3 anos, né? Você disciplina o filho e ele vai aprender que tem leis, tem obrigações, que não se negocia princípios. Quer dizer, se a gente não consegue inculcar isso na cabeça das crianças, nós temos uma rede, a rede adventista, do Colégio Adventista, né? Uma rede enorme em São Paulo, no Brasil, no mundo, tudo mais. A gente tenta trabalhar com esses valores, não é? E educação não é uma coisa da igreja ou da escola ou da família. É uma escola, é uma rede. Sim. Né? Todos têm que fazer a sua parte. E dessa forma tentar mudar a vida por vida, né? Sim. Bom, nós já estamos chegando aí ao final desse nosso bate-papo. É uma pena, porque a gente teria muita coisa aqui quando a gente Mas estamos numa série, né, pastor? Estamos numa série, a gente vai voltar a falar. Mas assim, me lembro quando falo desse assunto de Paulo, e Paulo com uma luta que eu acho que é o princípio que o pastor Edson estava tentando falar, que é o princípio da corrupção, do mal, né? Capítulo 7 de Romanos é uma luta que Paulo tinha, não antes da conversão, talvez antes também, mas e nem depois, mas durante todo o período. Essa é uma luta constante, ela não é particularizada, pontuada, mas 2 versos são utilizados, eu vou usar um só, o 7:19, que diz assim, de Epístola aos Romanos, Carta aos Romanos: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo Paulo, hein? Estamos falando do apóstolo Paulo aqui, que é considerado o primeiro depois de Jesus Cristo na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu tenho uma luta constante. E lá na frente, no verso 24, ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse negócio está me acompanhando. Nas prisões, eles acorrentavam corpos mortos em corpos vivos, né, em prisioneiros vivos. E aquilo ficava apodrecendo, trazia doenças, matava o outro também. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando assim, o pecado me acompanha. Então, o problema da corrupção, como dissemos no começo, não é um partido, não é a corrupção é o problema do pecado. Você vai passar por essa luta e passa no dia a dia, mas que você possa tomar as melhores decisões. Eu quero orar com você. Pai querido, abençoa a todos nós que estamos à mercê desta situação. Nós queremos ser pessoas mais íntegras, pessoas que tenham as raízes profundas em Cristo Jesus, para amarmos o próximo, o semelhante, o país, o mundo, para sermos mais corteses, mais amigáveis. Que o Senhor nos dê essa visão, abençoando a cada um da nossa família. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos aqui pela presença e também pela sua audiência. Continue na Novo Tempo e esperamos você para o nosso próximo encontro, pastor Edson e eu, e os nossos convidados. Esse foi o seu programa Fé para hoje, sua nova atitude.